Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da série Comentários Bíblicos, em que eu vou falar um pouquinho sobre situações da vida e Bíblia. Esse é o texto de Eclesiastes 3, em que o pregador nos dá um breve resumo da vida humana. São situações muitas das vezes opostas, em que nós não podemos ter mais de uma ação. Então ele faz o seguinte, ele faz um contraponto entre uma coisa e outra. Há um tempo de nascer e tempo de morrer. Um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Mas como é que eu vou saber o tempo certo para cada coisa? Perceba o que ele diz no versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, em primeiro lugar, para entender o nosso processo, a gente precisa entender o nosso propósito. E essas duas palavrinhas vão estar sempre juntas. O processo e o propósito. O propósito que diz o processo que você vai passar, o processo que explica o teu propósito. É muito interessante a gente ver essas duas palavras caminhando juntas. Por quê? Porque eu vou te dar dois exemplos para que a coisa fique mais clara na tua mente. O propósito de Cristo é a salvação da humanidade. Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido, aquele que se havia perdido. Então, entendi o propósito, Pedro, mas qual era o processo de Cristo? O processo de Cristo está descrito lá em Filipenses 2. Ele se despiu de toda a sua glória e fez-se como um de nós. Antes não quis ser semelhante ao Pai. Então ele se fez um de nós. Esse foi o processo. E por isso Jesus nasceu de uma mulher e foi criado como criança, passou pela sua fase da adolescência, juventude, chegou à maioridade, fez-se um homem, foi mestre, ensinou, curou e salvou a nós. Então a gente já entendeu o processo e o propósito de Cristo. Paulo exemplifica isso de uma maneira melhor e ele fala de um corredor, um atleta. Então, o atleta tem um percurso a seguir, um caminho e um ponto de chegada. Entendem? Se o atleta exigir demais do corpo, ele não vai conseguir chegar ao ponto final, né, o ponto de chegada. E se ele for muito devagar, ele vai levar muito tempo para chegar. Por isso que o pregador está nos dizendo tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito. Há um tempo para todo objetivo. Pedro, tá bom, eu entendi o propósito e eu entendi o processo. Agora, o que eu devo fazer? Essa pergunta também não é tão simples, mas eu tento pensar que o nosso objetivo em saber o tempo e o propósito é ser sábio. Tá, é ser sábio. Mas que sabedoria? A sabedoria de Deus. Perceba o comentário do salmista quanto a essa questão do tempo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Então, quando a gente conhece o tempo, a gente é sábio, a gente vai saber medir as nossas palavras, as nossas ações, os nossos comportamentos, até os nossos pensamentos. Vocês lembram lá no Novo Testamento, do textinho, se eu não me engano, de Tessalonicenses, que diz: não andeis como os tolos, mas remi o tempo. Existe uma preocupação de Deus da gente não jogar o nosso tempo fora, da gente não perder as oportunidades que Ele nos dá a cada dia. Que nós possamos, então, fazer essa oração do salmista. Que eu possa fazer essa oração todo dia. Senhor, ensina-me a contar os dias, a fim de que eu alcance um coração sábio, a fim de que meus sentimentos, a fim de que o meu intelecto,
a fim de que a minha mente esteja cativa somente a Ti, Deus. Essa precisa ser a nossa oração. Que você tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Fica na paz.